Bom, pessoal, sou o Wellington Mall. Mais uma semana é o relatório da Glassnode, né? Então, semana 20 agora aqui. E o título que ele chama para nós aqui é das moedas instáveis, né? Ele chama atenção para as stablecoins, assim. Nessa semana a gente viu que o mercado das criptomoedas ele experienciou aí uma semana que vai ficar escrita nos livros, como o Viana acabou de falar, né? A gente teve essa hiperinflação de 40 bilhões de dólares aí na Luna e no ST, que é a stablecoin da Terra Luna, que vieram a colapsar logo na sequência e elas eram top 10 de market cap. O Luna Foundation Guard, que é uma parte da Luna, eles venderam mais de 80 mil bitcoins nessa semana para tentar manter a paridade e tentar parar com essa confusão que estava acontecendo. O Tether, né, o USDT que a gente usa para comprar e transforma o BRL em USDT ali para comprar outras moedas, ele também sofreu uma certa pressão, ele acabou sendo descorrelacionado durante um certo tempo, na madrugada, acho que de sexta-feira, se não me engano, e depois ele voltou a ficar lá próximo de 1 ali, né? Então a gente vai olhar isso daí também. Todo o supply das stablecoins, ele caiu em mais de 7 bilhões e meio nesse final de semana, né? Então, ou seja, o mercado ele já vinha saindo das criptomoedas e com essa questão da Luna aí, tiraram mais 7,5 bilhões nesse final de semana, né? Então realmente mostrou aí um pânico no mercado aí que vem a calhar com esse evento de capitulação que a gente vem falando. Então o Bitcoin ele chegou a perder as mínimas ali, bateu lá em 26,5, muito provavelmente liderado por essa venda da Luna Foundation Guard, e esse preço que bateu ele é o menor preço desde dezembro de 2020, tá? Então nessa edição a gente vai olhar o quê? O que a gente chama atenção para nós, a Glassnode? Ele chama atenção para a dinâmica do mercado com o ST e a Luna, que então a gente vai olhar alguns dados on-chain do ST e da Luna Foundation Guard também, para ver como que eles se comportaram nesses dias aí, na quinta e na sexta-feira principalmente, né, que foi o dia do caos. A gente vai olhar também o SDT e as outras stablecoins também, para ver como que elas se comportaram com isso, porque isso acabou até sobrando para o Tether, né? Outra coisa que a gente vai olhar é o Bitcoin, tentar ver o preço justo dele, que é o Realized Price, que é um indicador que a gente vem sempre trazendo também, que a gente está muito próximo dele agora, e que a gente teve uma força de compradores nessa região, tanto que o Bitcoin bateu em 26,5, voltou para 30, e agora está lateralizando, né? Então a gente realmente tem uma defesa ali, né? Então, vamos lá, semana 20, que é a semana passada, né? Então a mínima que a gente teve aqui foi lá em 26,5, então o Bitcoin chegou a cair 21% aí nessa semana aí, né, guiado por essa questão da Luna. Vamos partir para o primeiro indicador aqui, então. Esse primeiro indicador a gente começa falando justamente da Luna e do ST, tá? Então, durante os últimos anos que a gente veio, que o mercado de criptomoedas vem crescendo, a gente viu muitas stablecoins crescerem e representarem uma grande parte da porção do mercado de ativos digitais. Então, na semana passada, na semana retrasada, a gente trouxe, né, o STT, a DAI, o BUSD, né? A gente fez esse comparativo de qual stablecoin está grande, quais estão dominando o mercado e tudo mais, né? Então, nesse caso, a gente vai olhar a Luna e o ST, que é a notícia da vez aí, né? Então, como o Viana falou, explicou como que funciona o sistema, né? Então, se você tem uma Luna, quando eles desenharam o sistema, a ideia era, se você tinha uma Luna, você conseguiria equiparar ela com o ST. Então, se você vendia a tua Luna, você gerava um ST e o ST gerava uma Luna vice-versa. Então, isso era uma coisa que gerou certa discórdia aí, né? Tanto que como que é o nome do fundo que descobriu isso aí, Viana? A gente estava comentando isso aí semana passada. A BlackRock? BlackRock. A Citadel e a BlackRock descobriu. Exatamente. Eles descobriram isso, alertaram e meio que foi o gatilho disso daí, né? Então, quando eles venderam o ST com essa grande quantidade, né, o ST ele descorrelacionou do dólar, né? Então quando a gente olha lá, o USD e o ST, o USD e o USDT, eles têm que ficar próximo a 1. Então quando eles fizeram isso, quando teve essa venda, o ST descorrelacionou do dólar e gerou todo esse aumento de lunas no mercado, né? Então, como o Viana falou, a gente tinha 300 mil lunas e a gente foi para trilhões. Então, só uma deixa. Acabou caindo porque você tem muita oferta, né? Só uma deixa, quem não sabe o que é o BlackRock, é o maior fundo do mundo. Ele tem uma quantidade de dinheiro que o Brasil nos próximos 100 anos não vai ter. Sobre custódia dele. Então, se ele quer destruir alguma coisa ou renascer, ele faz com mágica. E ele procura muitas falhas em mecanismo. No caso, ele encontrou esta.
Manda bala. Exatamente. Então, quando ele encontrou isso, foi aqui, né, no dia 9 para o dia 10, que foi quando iniciou essa descorrelação, né? Então, a gente tem aqui o gráfico de preço em laranja, que é o gráfico da Luna, e o gráfico do UST. Então, como a gente falou, ele é correlacionado com o dólar, então ele fica ali sempre em 1, o tempo todo. Então, na quinta-feira aconteceu essa descorrelação, que ele chegou a gerar essa volatilidade. Aqui, quando gerou essa volatilidade, a Luna começou a cair também. Então, a Luna saiu de $60, tá lá, então 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais depois do zero. Então, é uma queda um tanto quanto grande. Zerou, né? Acabou o projeto. Tá? É isso que a gente tem visto, né? E essa queima toda, ela durou mais ou menos essas 36 horas, que foi do dia 9 até o dia 11 ali, mais ou menos. Teve toda essa confusão. O UST, ele chegou a bater 0,3 centavos para cada dólar, chegou a bater 80 centavos para cada dólar, e depois, quando eles tiraram a rede de circulação, né, ele veio aqui, hoje cada UST ele vale 0,12 centavos aí de dólar, tá? Então, para a gente entender um pouco mais, né, essa questão da curva aí, né, do quanto saiu de UST e o quanto gerou de Luna. Então, aqui em 9 de maio, né, então o market cap de UST, o supply dele todo aqui valia 18 bilhões, quase 19 bilhões de dólares. Hoje, né, no dia 15 aí, ele está em 11 bilhões aqui, né? Então, quando a gente vê, quando teve todo esse saque, né, mais de 6,5 aqui, né, mais de 7 bilhões aqui, todos esses USTs, eles acabaram se transformando em Luna de alguma forma. Tá? Então, o Luna, que a gente tinha um supply de 343 milhões, hoje a gente tem um supply de 6 trilhões e meio. Ou seja, se a Luna vier a valer $1, hoje, toda a rede de Luna seria equivalente a 6 trilhões de dólares. Ou seja, é um número, como o Gana falou, né? Não tem como. A gente tinha um supply antes de 18 bilhões. A rede vai ser 6 vezes maior que a do Bitcoin. Exatamente. É praticamente impossível isso, né? Praticamente impossível isso. Tá? Então, daí aqui eu tenho até o Twitter da Luna aqui, quando eles falaram que eles pararam a rede, né? Porque estavam tendo, né, problemas de instabilidade, teve ordens da governança também que estava pegando fogo tudo, eles mandaram parar ali a negociação, acabou voltando depois, né. Continuando aqui, então, a gente comentou sobre a questão do Luna Foundation Guard, né, que é um braço da Luna, né. Então, esse Luna Foundation Guard, ele veio até nos relatórios, algumas semanas atrás a gente trouxe isso, que toda vez que uma baleia ou alguma coisa assim, uma instituição compra muitos bitcoins, eles tendem a anunciar, né, e a Luna não foi diferente, né. Então, a gente vê aqui que ela vinha aqui até 21 de março com um balanço estável, né? E a partir do dia 21 de março eles começaram a comprar Bitcoin aqui para ter como uma reserva de emergência, para ter como um suporte para o projeto, né? Então a gente tem um fundo aqui, a gente tem tantos Bitcoins aqui, que é justamente para passar uma credibilidade do projeto, né? Então não, o projeto realmente ele tem lá, eles tinham, né, na época, no topo aqui, né, até quinta-feira, eles tinham mais de 80 mil Bitcoins no balanço deles. Então é um tanto quanto grande esse valor, né? Então, ou seja, em posse deles, eles tinham mais de 3 bilhões, na verdade, de dólares investidos em Bitcoin. Então, quando aconteceu todo esse caos, eles começaram a vender, né, esses Bitcoins e praticamente zeraram as suas carteiras. Hoje eles têm, acho que 300 e alguns, para tentar justamente segurar o ST, né? Então, eles estavam vendendo esses Bitcoins para colocar na rede, para comprar o ST e tentar fazer com o ST voltasse a se equiparar ao dólar, ficar próximo de 1 e parar essa queima que estava acontecendo, mas eles não conseguiram segurar o mercado todo, né? Então, o próximo gráfico aqui ele mostra para nós justamente detalhe, os passos que eles fizeram. Oi? E outro detalhe, eles compraram Bitcoin, a maioria em 40 mil. Até no gráfico tá, a maioria tá comprada em 40 mil, sendo que eles teve que vender a minoria na casa dos 28, 29 ali. Então foi um prejuízo gigantesco. Então, continuando aqui, né, então os passos que eles tomaram aqui, né, conforme foi acontecendo, né, então no dia 9 de maio aqui, 3h30 da manhã nos Estados Unidos, acho que provavelmente 4h30 da manhã para nós, né, 4h30, 5h30, aconteceu o ST ele se descorrelacionou com o SD, né? Então, nesse momento aqui, eles queimaram mais de 22 mil bitcoins, né? Ou seja, 750 milhões eles venderam nessa região.
No final do dia, lá por 6h30 da tarde, eles venderam mais 30 mil bitcoins. E no dia 10 de maio, na madrugada, eles venderam mais 28 mil bitcoins aqui. Então, isso tudo aconteceu aqui em poucas horas, aí, no intervalo de um dia. Eles venderam praticamente toda a sua carteira de bitcoins, tentando segurar, né? Então, aqui ele chama atenção nesse gráfico para nós também. Que, então, essas linhas laranjas aqui é o balanço do Luna Foundation. E os gráficos que parecem o volume aqui é a entrada, o fluxo de entrada e saída nas exchanges, né? Então a gente tem esses picos aqui, esses 3 picos em azul aqui, que são as 3 horas que a Luna Foundation Guard vendeu os seus bitcoins, né? Então eles venderam de 2 formas, eles venderam via uma mesa de operações e eles venderam via Binance, tá? Então são essas 2 formas que eles usaram para vender esses bitcoins. Aqui tem um Twitter deles, né, que eles falam a quantidade que eles têm, a balança, o balanço ainda da carteira do Luna Foundation. Então, eles ainda têm 313 bitcoins, eles têm um grande valor de BNB, de AVAX, tem um grande valor de UST e agora um enorme valor de Luna também. Então, já que a gente falou dos balanços aqui, né, das exchanges, né, vamos ver como é que foram, como que comportou, né, esse fluxo de entrada e saída nas exchanges nesses dias, tá? Então, esse gráfico a gente pode ver que no dia 9 aqui e no dia 8 a gente tinha aqui um fluxo das exchanges aqui, né, de mais de 2 mil milhões aqui de bitcoins, né? Esse inflow que a gente teve aqui na entrada nas exchanges foi de 88 mil bitcoins. Então, a somatória do Luna Foundation são 80 mil. Então, entraram 8 mil bitcoins a mais aqui nas exchanges, justamente quando entra Bitcoin nas exchanges, né, isso é um outro indicador que a gente sempre traz aqui nos gráficos de inflow e outflow, né, de entrada e de saída de Bitcoins nas exchanges. Quando entra o Bitcoin na exchange, ele está saindo da wallet, eu tenho meu Bitcoin na minha wallet e eu transfiro esse Bitcoin para a exchange no intuito de vender. Basicamente é isso. Não 100% das vezes é isso, mas quase 100% das vezes é isso que acontece. Então é o investidor querendo vender as suas moedas, querendo sair do risco. Então, a gente teve aqui, né, no dia 10 de maio, toda essa entrada de bitcoins aqui, que ficou até o dia 14, e no dia 14, mais de 32 mil bitcoins foram sacados da Coinbase. Então, uma coisa que ele chama atenção é que a gente acaba não linkando com a Luna, nem com a Luna Foundation Guard, justamente porque eles não usam a Coinbase. Então, essa quantidade aqui de bitcoins que saíram da Coinbase, muito provavelmente foram para a wallet, é uma acumulação dos investidores como um todo, de algum investidor muito grande que comprou muito Bitcoin justamente nesses preços que estão agora aí dentro da faixa dos 20 mil dólares, tá? O resultado de tudo isso, né, como a gente comentou, dos balanços e das questões das stablecoins, o que a gente teve agora, que entrou em xeque, na verdade, né, que foi assim, o que gerou esse pânico na quinta e na sexta-feira, foi essa descredibilidade que uma stablecoin tem, né? Então a gente fala, eu tenho lá, botei meu BRL suado lá na Binance, seja qual for a corretora que tu usa, a gente transforma ele em um USDT, né? Eu, particularmente, a gente sempre transforma em USDT. Tem alguma coisa de BUSD também, mas é basicamente isso para você poder fazer os seus trades, né? Então, para você comprar algumas moedas que a gente não consegue comprar com o BRL. Então, ela é uma stablecoin, você está comprando dólar, né? E daí, um dólar desse, uma stablecoin dessa, que é o ST, ela perde totalmente o seu valor. Se você ter comprado nela, você tinha perdido uma bolada de dinheiro aí também. Botou em xeque todas as stablecoins, né? E isso chamou atenção para nós, a gente olhar todas as outras stablecoins que a gente tem, né? Então, como a gente trouxe nas outras semanas aqui, o SDC, o SDT, o BUSD e a DAI. E a gente viu que a dominância, acho que mais de 52%, 58% do mercado de stablecoins, ele é o USDT. Então, a gente foi olhar o USDT, teve variação no USDT. Eu falei, não, se o USDT descorrelacionar também, vai acabar, né? E teve essa descorrelação aqui, o USDT ele chegou a desvalorizar 5 centavos aqui, aproximadamente, do dólar, e na sequência ele já voltou, ele teve um pico aqui que foi na madrugada, e já voltou, e ficou sendo tradeado aqui, né, em 0,9981, aqui, né, muito próximo do $1 aqui, de ficar de igual para igual, né. Uma coisa que chamou atenção para nós, o USDT ele é o maior, né, ele é o mais usado por todos, o Tether aí, ele é o mais famoso, né.
E o que chamou atenção para nós nas outras vezes que a gente viu é que tinha tido um grande saque, um desuso, uma migração, vamos dizer assim, do USDC para o USDT. A gente trouxe isso nas semanas atrás aí, que a dominância do USDT cresceu e a dominância do USDC caiu, que muitos desses dólares saíram do mercado realmente, como a gente comentou há pouco, e muitos desses dólares migraram para o USDT, que o Tether é o mais confiável, vamos dizer assim. E aconteceu isso durante essa semana e o USDC, o BUSD e a DAI tiveram até uma valorização. Então, enquanto o USDT ele chegou a perder quase 5 centavos de valor e depois voltou a se recuperar, o USDC em azul, o BUSD em amarelo e o DAI em rosa aqui, a gente viu que eles chegaram a subir 1 a 2 centavos nesse mesmo momento. Ou seja, chama atenção, de repente, para uma migração do USDT para outras stablecoins, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar. Não sabe se o que aconteceu ainda, mas é algo que chamou atenção e, querendo ou não, ele bota em xeque todo o mercado de criptomoedas, né? Que aí a gente vai perder qualquer lastro, vamos dizer assim. Então, o Tether aqui, ele até fez um Twitter num dia aqui, falando que apesar da volatilidade que eles tiveram, a rede continuou estável, continuou segura, não tiveram nenhum problema de processo, nem nada, e que eles perderam 2 bilhões, saíram 2 bilhões da USDT nesse dia aí, tá? E outra coisa... isso aqui é o... Pode falar. Sabe quem comprou metade do USDC? Quem? A BlackRock. A BlackRock? Comprou metade Ela comprou metade da empresa, que o USDC e o Tether, atrás deles tem um fundo, e é um fundo que tem o dólar real, que garante que 1 é para 1. No caso da UST, era a Luna que garantia que era 1 para 1. Era diferente, era um criptoativo que garantia 1 para 1, que aí é um criptoativo algoritmo. Teve um caso bem famoso há 2 anos atrás, da Titan, que virou pó. E agora aconteceu uma coisa, o algoritmo é complicado, mano. Mas pode continuar aí, Wellington. Bom, então voltando aqui, então esse gráfico ele mostra para nós, né, o total de supply circulante no USDT, ou seja, a quantidade de USDTs disponíveis no mercado, em circulação. Então a gente vê que quando teve esse pico aqui, né, como a gente comentou, ele fica sempre em 1 aqui, né, fica bem estável, como a gente acabou de olhar no gráfico anterior. Quando ele perdeu essa correlação aqui, a gente teve um grande saque de USDT aqui. Então todo o supply que a gente tinha do USDT, ele era de 83 bilhões, teve toda essa saída aqui de 7 bilhões e meio quase de USDT saíram do mercado, né? Então, para onde foram esses USDTs, né? Para onde que foram? Isso que a gente comentou, que perde um pouco da credibilidade da moeda e bota em xeque realmente o mercado de criptoativos, né? A gente comentou sobre o USDT e agora isso que o Viana acabou de comentar sobre a BlackRock, né? Então, saíram 7 bilhões aqui, quanto foi? 7 bilhões e meio, e entraram 2,7 quase aqui no USDC. Então, como a gente viu, o USDC ele estava em 48 bilhões de market cap, ele é a segunda maior stablecoin no mercado hoje, e ela vinha caindo desde fevereiro, né? Então a gente tem desde o final de fevereiro que ela vinha caindo. Isso era um dado que a gente trouxe em outros relatórios das semanas anteriores, e pela primeira vez ele tem essa reversão aqui. E o que chama atenção para nós é justamente isso, né? Então, são investidores procurando uma forma de você não correr risco nos criptoativos. Então, teve essa ameaça no Tether, já saíram 7 bilhões e meio, 2 bilhões e pouco vieram para o USDC, que, como o Viana comentou agora, é uma das mais seguras das stablecoins. Então, agora a gente acompanhar para ver como que essas stablecoins vão se comportar, mas o que tudo está indicando é que a USDC pode vir a retomar o papel de ser a maior stablecoin do mercado, tá? O outro supply que a gente vai olhar aqui, a outra stablecoin que a gente tem também, que é a DAI. Então, a DAI também, ela teve essa queda aqui, né, nesse mês. Então, ela saiu aqui de 8 bilhões e meio, veio para 6 bilhões e meio. Então, teve uma queda aqui de quase 25% de todo o teu supply, né? E uma coisa que chama atenção aqui é que a DAI, o sistema que ela funciona, ela é um pouco similar com o do ST, com a Luna. Então, se a gente começasse a ter todos esses saques, né, como saiu quase 25% do supply da DAI,
em teoria, a desvalorização da DAI era para vir junto. E está perdendo esse supply devido ao tipo de stablecoin que ela é. Tá? Como teve essa venda, a DAI, na verdade, ela não perdeu o valor. Ela, na verdade, foi a que mais teve valorização no dia que aconteceu isso. Ela chegou a subir 2% e depois voltou, né? Então, isso é algo que chamou a atenção. Tipo, o mercado, na verdade, a precificação da DAI, ela se comportou um pouco diferente do que era esperado. Então, chama a atenção para nós essa questão das stablecoins, né? Então, como que a DAI vai se comportar a partir de agora, como o Tether vai se comportar e como o STC vai se comportar, né? Então, isso acho que são 3 pontos que a gente acaba não olhando muito, mas eles são base do mercado, assim, tá?